que tanto ódio? Foi uma frase que eu ouvi ontem. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero trazer aqui alguns apontamentos no momento tão crítico que a gente vive no Brasil, de uma segunda onda intensa que está sendo avassaladora em Manaus e que já está chegando também em outras grandes cidades do Brasil. Eu começo dizendo para você que o Ministério da Saúde tinha divulgado uma propaganda que dizia assim: para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Então fique atento. Ao apresentar sintomas da Covid-19, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o tratamento precoce. Observe que está se falando nessa palavra aqui, nesse conjunto de palavras que é bem importante: tratamento precoce. Já desde o começo da pandemia, Bolsonaro fala sobre uma medicação que ele diz que deveria ser usada para combater a Covid-19. É uma medicação que não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Infectologia, mas que Bolsonaro insiste em compartilhar por aí. Como vários médicos também andaram recomendando essa medicação, inclusive para pessoas que sequer sintomas da doença tinham. Ou seja, em 2020, muita gente tomou remédio que não deveria estar tomando, correndo risco, inclusive, de desenvolver resistência à medicação de maneira absolutamente irresponsável e sem qualquer lugar na medicina responsável. Essa propaganda foi veiculada pelo Ministério da Saúde, mas não só por ela. Eu estava passeando ontem por perfis nas redes sociais e encontrei uma grande influenciadora digital, que é o nome que se dá aí para essas pessoas com grandes perfis nas redes, que também é apresentadora, que compartilhou um post em que ela usava uma máscara e junto com isso vinha um texto que dizia assim: oi meus amores, eu tô aqui para alertar sobre uma medida importante em relação ao coronavírus. Gente, uma dica responsável. E aí dizia o texto: se vocês sentirem os sintomas do Covid, que são dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ao paladar, é muito importante que você procure imediatamente um médico e solicite um atendimento precoce, que é essencial, pois quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Observe que este final, o quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação, é copiado e colado dessa propaganda no Ministério da Saúde. Esse post está marcado como uma publicidade. Essa mulher, Flávia Viana, estava fazendo uma publicidade para o governo federal. O que aconteceu é que essa publicação recebeu muitas críticas e, na sequência, o que ela fez foi dizer atenção, eu disse atendimento, que significa procurar ajuda antes que piorem. Eu acho importante trazer esses elementos para vocês, porque o que sucedeu é que essa postagem teve quase 30 mil likes. E eu fui lá e fiz um comentário, irônico, evidente, dizendo: mudou o texto, querida? E ela mesma me respondeu: calma, que isso não é um postzinho de fofoca. Mas me chamou a atenção porque no meio do caminho ela disse: eu não entendo por que tanto ódio. Por que eu tô te dizendo, te contando toda essa história? A propaganda do Ministério da Saúde fala diretamente em tratamento precoce. No caso da publicação da Flávia Viana, não é isso que acontece. A primeira publicação vai falar que a pessoa tem que procurar um médico e solicitar atendimento precoce. Veja, se você procurou o médico, você já está em atendimento. Quando você solicita um atendimento precoce, na verdade o que está se falando aqui é de tratamento precoce. E o termo tratamento precoce vem sendo usado, relacionado justamente ao tal do kit Covid. Eu acho muito importante pra gente que tá nas redes, eu falo isso já há algum tempo, a gente se educar sobre as pessoas que a gente segue e sobre o que é que a gente fala, como fala e pra quem fala. E aqui vem um elemento que eu acho muito importante, que é de responsabilidade diante daquilo que se faz. Se eu aceito fazer uma propaganda para um governo negacionista, eu preciso assumir a responsabilidade diante disso. Não é mudando o texto e tentando se justificar que você resolve o problema. Porque nós temos um cenário que eu relatei aqui, em que você tem um governo que nega evidências e não, por exemplo, estimula a vacinação,
não discute um planejamento estratégico de como viver em meio à pandemia, de que não orienta a população e que faz propaganda de medicamentos sem qualquer eficácia contra o coronavírus e contrata pessoas para validar esse tipo de pensamento. E ela aceitou fazer isso, assim como outras tantas pessoas também devem ter aceitado fazer, e depois chama de ódio a crítica que recebe. Observe que você aí do outro lado tem um papel importante nisso, em entender o que são justamente essas entrelinhas. Se ela é incapaz de reconhecer esse contexto, que é fazer uma propaganda de tratamento precoce, é isso que ela estava fazendo, mesmo que ela queira dizer que não, porque inclusive aqui tem justamente esse elemento de trocar as palavras, ao invés de tratamento precoce, usar atendimento precoce, mas depois falar de tratamento, quanto antes começar melhor. E isso justamente é o contexto da chamada para usar o kit Covid pelo governo federal. Isto é absurdo, isto é horroroso. Isto é algo que nenhum influenciador deveria se prestar ao papel. E quando eu digo isso para vocês, de novo, eu não quero que vocês se concentrem em mim ou exclusivamente nessa mulher. Eu quero que você se concentre no fato de que o governo federal ele tem essa política, que é uma política de morte mesmo. Porque se você continua insistindo num tratamento que não tem nenhuma eficácia e você quer desmobilizar as campanhas de vacinação, proclamando e divulgando uma série de informações equivocadas sobre a vacinação, a sua política é uma política de morte. Médicos, eles estão sendo pressionados a ofertar esse kit que não serve para esses fins de cuidados com o Covid, por pacientes que ficam recebendo essas informações de diferentes fontes e acreditam que é assim que deveriam se tratar. Médicos estão sendo pressionados por esses pacientes que estão chantageando médicos, dizendo que vão denunciá-los no Conselho de Medicina. Conselho de Medicina que não se pronuncia de maneira firme, como deveria fazer, contra essas barbaridades. Então, quando eu venho falar disso aqui com vocês, é para mostrar que existe aí, há muitos meses, talvez você já saiba disso, esse movimento para o uso desse kit, que gera um ruído gravíssimo nos hospitais e consultórios, de gente usando medicamento que não deveria usar, fazendo com que esse medicamento deixe de estar nas farmácias para quem realmente precisa dele para outros usos. Uma das medicações que Bolsonaro insiste em querer fazer com que as pessoas usem é um remédio que está entalado no Ministério da Saúde, que veio doado dos Estados Unidos porque as pessoas sabem que ele não serve para nada e que foi produzido pelo Exército Brasileiro em grandes doses e que está lá encalacrado porque não serve para esses fins. Não serve para tratar a Covid no meio de uma pandemia. E as pessoas precisam se responsabilizar por aquilo que escolhem fazer. Então, você que é influenciador e que decide fazer uma campanha como essa, precisa entender a sua responsabilidade diante disso. E uma mensagem irônica, nem de longe é discurso de ódio contra você. É a tentativa de mostrar para você o quanto é irresponsável o que você está fazendo. E que não adianta mudar o texto para dizer que não é tratamento precoce, é atendimento precoce. Porque o seu texto é copiado e colado de uma parte do texto do Ministério da Saúde que pede que as pessoas façam um tratamento precoce e ineficaz. E eu aproveito esse vídeo para dizer ainda uma outra coisa. A gente tem uma situação gravíssima acontecendo, por exemplo, em Manaus. Essa situação não vai acontecer apenas em Manaus, ela já está preconizada, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mesmo que fosse apenas em Manaus, o que a gente tem é, de novo, um governo que desgoverna. E você tem, por exemplo, influenciadores que são apoiadores de Bolsonaro, querendo comprar cilindro de ar, de oxigênio para mandar para essas pessoas. E veja, louvável querer ajudar um estado, louvável querer ajudar uma cidade, mas cadê o lugar da sua responsabilidade em reconhecer que apoiar esse governo é um absurdo, porque ele não mobiliza os estados, ele não cria políticas nacionais de combate ao coronavírus, ele estimula a aglomeração, ele estimula o não uso de máscara. Então de nada adianta você querer comprar um cilindro para ajudar uma pessoa se você, como influenciador, não reconhece o seu papel no apoio ao governo bolsonarista. E eu estou dizendo isso não para fazer com que as pessoas não apoiem os estados,
Mas é para te mostrar que a sua ação de comprar meia dúzia de cilindros é importante para salvar aquelas vidas que estão ali, mas não são as ações que você deveria ter feito desde sempre, que é condenar um governo bolsonarista que é negacionista da pandemia, das medidas eficazes da ciência, que é um governo que tira o dinheiro da ciência, que é um governo que nega a importância da ciência e que é um governo que, portanto, fomenta a pandemia ao invés de condená-la. E aí, de novo, essa mulher que decidiu fazer essa campanha precisa reconhecer o seu papel em espalhar algo que não tem nada a ver com ciência. Absurdo! Esses médicos estão sendo ameaçados por pacientes porque querem tomar uma medicação que não serve para nada. Tem médico tendo que se revezar para oxigenar paciente porque não tem oxigênio. Por uma falha que é de planejamento, é uma falha estratégica e que passa pelo governo federal, por governos estaduais e também por municípios que não batem de frente para valer com essa figura grotesca. E você que está aceitando dinheiro desse governo federal para ficar fazendo propaganda, faz parte disso também, inevitavelmente, não tem como dizer que não faz parte. E aí eu chamo a sua atenção, pessoa que está lenta, está me ouvindo aqui. Tratamento precoce e atendimento precoce, nesse caso, são palavras usadas para dizer a mesma coisa. Kit Covid, que não tem nenhuma eficácia. Então, é preciso que as pessoas reconheçam os seus papéis diante disso que está acontecendo. São 30 mil likes quase nessa fotografia dessa moça, recomendando algo que não deveria ser recomendado. Então, saiba qual é o seu papel enquanto artista, influenciador. E esses influenciadores gigantescos que você gosta e acompanha porque são divertidos, porque cantam as músicas que você gosta, porque fazem as piadas que você gosta, cobre. Cobre que essas pessoas se posicionem diretamente contra um governo negacionista. São mais de 200 mil mortes. É muita gente morrendo, as pessoas estão se asfixiando até a morte. Em função de um problema que é de ordem federal, inevitavelmente, porque esse governo nada faz para efetivamente combater. Isso é a própria necropolítica, é a política da morte. Não dá para silenciar diante de uma situação como essa, não dá. E não dá para fazer gracinha com o influenciador e ficar defendendo o influenciador. Saiba com o que é que você está ganhando o seu dinheiro. É isso. Tchau, tchau.